Oremos. Senhor, glorificado seja o teu nome, Pai, obrigado por esta noite, Pai querido, obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo teu cuidado, o teu carinho sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado pela tua proteção, Pai, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, Senhor, porque tu és maravilhoso, Senhor, porque tu és digno, Paizinho, de toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração, Pai. Agora, Pai, no santo nome do teu Filho amado Jesus, Pai. Ó Deus, queremos, ó Deus, consagrar esta live, Senhor, a Ti, Senhor, esta palavra, tudo que vai ser dito, tudo que vai ser ministrado, tudo que vai ser, Senhor, compartilhado, ó Deus. Ó Pai, que Teu Espírito Santo, Senhor, esteja falando, Pai, a cada vida, a cada coração nesta noite, a cada ouvinte, Senhor. Toca, Senhor, em cada coração, Senhor, pois Tu conhece, Pai, cada uma dessas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, consagramos, entregamos tudo a Ti, ao Teu controle, Pai, porque Tu és Deus, Pai, e Tu és maravilhoso. Em nome do Teu Filho amado Jesus é que oramos. Obrigado, Senhor. Amém e amém. Queridos, compartilhar com vocês, quem esse domingo aí, ontem, na verdade, teve oportunidade de estar participando conosco lá, no culto da comunidade cristã de Nova Friburgo. Teve aí a oportunidade de ouvir uma pequena mensagem, uma pequena reflexão de 10 minutinhos aproximadamente, que eu e minha esposa compartilhamos com todos lá da igreja, com todos da nossa igreja também. E ali eu falei sobre orar e vigiar, algo importante para esse tempo, algo importante que a gente precisa estar pensando, estar orando nessa orientação, esse mandamento de Jesus. Para que a gente possa até, digamos assim, dar um complemento, estender um pouco mais essa mensagem, eu queria estar compartilhando com vocês essa noite algumas coisas sobre a importância da intensidade na oração, da importância da oração em si, ou seja, pontos importantes numa oração. Então, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é sobre a importância da intensidade na oração. Uma oração intensa. E quando eu estou falando de uma oração intensa, eu não estou falando em questão de gritar, de berrar, de falar alto, de dar cambalhotas, ou qualquer coisa mirabolante, de repente, que você possa imaginar, ficar repetindo 1000 vezes, eu vou repetir isso 1000 vezes, ficar balançando. Não. Quando eu estou falando de intensidade, significa que a gente tem que orar com entusiasmo, com fervor, com paixão, queridos. Que as nossas súplicas, as nossas orações, elas devem ser feitas com uma demonstração clara que a gente está envolvido de coração com aquele pedido, com aquilo que a gente está pedindo. Então isso é que é a intensidade da oração, isso é que é uma oração intensa, quando a gente deixa claro para Deus e para a gente mesmo, no nosso coração, quando a gente se envolve na oração com intensidade, com fervor, com entusiasmo naquilo que a gente está pedindo. Estarmos orando com entusiasmo. E intensidade, como eu disse, não tem a ver com berrar, não tem a ver com gritar, e sim com paixão, com fervor dentro do nosso coração por aquilo que a gente está pedindo ao Senhor. Uma oração fervorosa, uma oração, digamos assim, cheia de poder de Deus, cheia de unção, cheia de graça. Tiago 5,16 diz, por exemplo, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejais curados. A oração feita por um justo tem muito efeito. Ou seja, a oração feita por um justo, querido, ela pode muito no seu efeito. Olha que coisa tremenda, uma oração feita com um sentimento de paixão por Deus, de clamor. E essa lição de clamar, ela é muito ensinada nas Escrituras. As Escrituras, ela fala isso, inclusive essa palavra clamar, ela é usada muitas vezes como sinônimo de oração. A gente aprende muito essa lição, essa mensagem em muitos personagens bíblicos. Jacó, por exemplo, é um deles. Lá em Peniel, quando ele luta com um anjo, ali a gente vê claramente como ele
fervorosamente, apaixonadamente, ele agarra aquele anjo, ele diz ali, não te deixarei ir até que você me abençoe. Está lá em Gênesis 32, 26. Então a gente vê a intensidade da oração de Jacó, a gente vê a intensidade da oração de Daniel, né, por exemplo, em Daniel 9:19, que diz assim, ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos, né, o nosso pedido, age a nosso favor, não retardes, pelo amor de ti mesmo, ó meu Deus. Daniel 9:19. A gente vê a intensidade, o clamor, o fervor, a paixão da oração de Daniel. O próprio Jesus demonstra isso também. Está escrito a respeito dele lá em Hebreus 5:7, que nos dias da sua carne, né, falando sobre Jesus, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas. Ou seja, o próprio Jesus demonstra esse fervor, essa intensidade, essa paixão nas suas orações. Então, isso é um ponto importante, querido, das nossas orações, principalmente hoje, amados, no tempo que estamos vivendo. Como é que precisamos chegar aos pés de Deus, aos pés da cruz, aos pés de Jesus, com orações, com súplicas, com intensidade, clamando a Ele, colocando toda a nossa paixão que nós temos por Deus, a paixão que nós temos por Jesus, a paixão, a intensidade que nós temos por aquele pedido que estamos fazendo a Ele naquele momento, naquele instante. Olha que coisa tremenda, queridos. Então, isso é um ponto importantíssimo. Precisamos, né, crer verdadeiramente naquilo, com intensidade naquilo que a gente está pedindo. Precisamos muitas vezes nos empenhar para que a gente possa corrigir esse erro. Precisamos aprender a bater na porta da graça de Deus, né? Mas aprender a bater, digamos assim, com força, com intensidade, com a necessidade que a gente precisa para que a gente possa ser ouvido. Vamos deixar que essa verdade, querido, entre dentro do nosso coração, entre dentro das nossas mentes de maneira forte, de maneira poderosa. Que as nossas orações, amados, não sejam orações frias. Que as nossas orações não sejam meras repetições, que nem Jesus falou. Não sejam orações que a gente repete o tempo inteiro. Não seja uma oração apenas religiosa, uma oração que a gente faz simplesmente por fazer. E que muitas vezes no final a gente usa assim aquele mantra, se Deus quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz. Querido, uma oração com intensidade não tem se Deus quiser. Uma oração com intensidade tem, Senhor, eu preciso, eu necessito, eu desejo, eu suplico. Essa é uma oração com intensidade, é uma súplica que nós precisamos fazer. Principalmente agora nesse tempo, querido. Uma oração fria é a mesma coisa que um sacrifício sem fogo no altar. Então precisamos aquecer as nossas orações. Um segundo ponto, querido, da importância da oração, um segundo ponto importante da oração, a importância da gente orar com fé, amados. A importância de se orar com fé. Devemos nos empenhar para que a gente possa crer que as nossas orações são verdadeiramente ouvidas e respondidas pelo Senhor. Temos que crer nisso. Temos que crer que para isso nós precisamos, né, estar orando coisas que são de acordo com o pedido, também com a própria vontade de Deus. Não adianta, por exemplo, você orar ao Senhor para que alguém morra. Não adianta você orar ao Senhor para que o marido de uma outra pessoa, a pessoa venha se divorciar e venha ficar com você, porque você se apaixonou, né, por esse homem. Você acha que isso é amor, porque isso na verdade não é amor, isso é paixão. A Bíblia não chama isso de amor. Deus não chama isso de amor em lugar nenhum na palavra de Deus. Então precisamos nos alinhar com a vontade do Senhor e crer que se estamos clamando, Ele está ouvindo. Crer que Ele é um Deus que ouve, que responde o nosso clamor.
que Ele é um Deus que ouve e que responde às nossas orações. Marcos 11, 24 diz assim, ó, tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Olha que palavra tremenda, queridos. Que aquilo que a gente pede em oração e a gente crê que já recebeu, ou seja, não é crer que irá receber, é crer que já recebeu. E assim vai ser conosco. Muitos, na verdade, confundem fé com esperança. E às vezes oram apenas tendo a esperança de que Deus pode fazer aquilo. Mas a verdadeira fé não é esperança. 2 Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 13, que é o capítulo do amor, fala lá no finalzinho que existem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor, com certeza. Mas estou compartilhando isso, mostrando que fé e esperança são coisas diferentes. E fé é você ter certeza de que você já recebeu. Fé é você buscar no mundo espiritual a verdade que Deus tem para a sua vida. E enxergar isso, entender isso e receber isso antes que isso se cumpra no mundo físico, no mundo natural. A verdadeira fé é aquilo que já acontece, que já está determinado no coração de Deus. Por isso que é tão importante, e eu tenho falado isso aqui, já falei em algumas lives, outras vezes, falo muito isso também na igreja, em pregações. Por isso que é tão importante buscarmos a nossa intimidade com Deus, a nossa intimidade com o Senhor, o nosso relacionamento com o Senhor, porque através dessa intimidade, é através dessa leitura da palavra de Deus diariamente, constantemente, que vai fazer com que a gente vá entendendo a vontade, que vai fazer com que a gente conheça o coração de Deus. E é através disso que a nossa fé vai sendo fortificada. Por isso que a própria palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Da palavra de Deus, da palavra do Senhor. Porque precisamos conhecer esta palavra, queridos. Essa palavra precisa ser viva no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma. Porque através dela que nós vamos conseguir buscar no coração de Deus aquilo que Ele tem para as nossas vidas e vamos conseguir orar com fé. Orar com fé. Orar com fé no sentido de ter certeza de que já recebemos aquilo, que já encontramos aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Uma oração, queridos, que é feita assim, é uma flecha que ela vai acertar o alvo. Com certeza, queridos. Com certeza. Em nossas orações, queridos, nós devemos cultivar o hábito sempre de clamar a Deus com base nas promessas de Deus. Por isso que uma forma muito interessante de orar com fé é a gente clamar pelas promessas de Deus para as nossas vidas que já são explícitas na palavra de Deus. Porque essas promessas que já estão descritas, que já estão ali, ela já é aquilo que está no coração de Deus. Já são as promessas que estão no coração do Senhor para nós. Então nós podemos clamar por essas promessas para as nossas vidas, porque sabemos que é o que Deus deseja, é o que Deus quer, é o que Deus almeja para cada um de nós. Então que por isso, mais uma vez, é tão importante a leitura e o conhecimento dessa palavra. Porque como que a gente vai clamar as promessas do Senhor para as nossas vidas se a gente não conhece nem as promessas explícitas na palavra dele para cada um de nós? Nós podemos, queridos, clamar algumas promessas de Deus e dizer: Senhor, aqui está o teu compromisso com a tua palavra. Faze assim por mim, pela minha vida, conforme está prometido, Senhor. Porque Deus se compromete com a palavra dele, querido. Deus se compromete com a palavra dele. Esse era o hábito de Jacó, era o hábito de Moisés, era o hábito de Davi.
O Salmo 119, por exemplo, está cheio de petições feitas segundo a tua palavra. Segundo a tua palavra. E acima de tudo, queridos, a gente deve cultivar o hábito de esperar a resposta às nossas orações. Esperar a resposta àquilo que estamos clamando, aquilo que estamos falando, aquilo que estamos pedindo. Esperar a resposta às promessas de Deus para a nossa vida. Porque muitas vezes clamamos, muitas vezes pedimos até conforme a palavra, de acordo com a palavra de Deus, verdade. Mas muitas vezes, amados, não temos a paciência de aguardar, de esperar o tempo certo de Deus, que a Bíblia chama do Kairós de Deus. Porque o fato de existir uma promessa de Deus para a nossa vida não significa que ela irá se cumprir hoje, agora, amanhã, no dia seguinte. As promessas de Deus para cada um de nós, elas vão se cumprir de acordo com o Kairós dele, ou seja, de acordo com o tempo correto dele, o tempo determinado por ele. Então, por isso, amados, precisamos aprender a cultivar esse hábito de esperar a resposta das nossas orações, de aguardar em Deus, de não tomarmos um passo à frente, de muitas vezes querer resolver o problema, de muitas vezes querer forçar que a promessa de Deus se cumpra sobre a nossa vida. Porque quando fazemos isso, queridos, tropeçamos. Quando fazemos isso, caímos. Quando fazemos isso, nos enrolamos. Quando fazemos isso, muitas vezes, afastamos até ou retardamos a promessa de Deus para a nossa vida. Então, que a gente tenha isso em mente, de aguardar, de esperar a resposta do Senhor. É um hábito, né? Uma atitude, como aquele comerciante, por exemplo, que envia os seus navios, né, para o mar. Ele sabe que um dia, no tempo certo, a carga dele vai chegar. E vai ter um retorno aquilo ali. Vai ter um retorno aquilo ali. Tem um autor aqui, queridos, que eu separei aqui, que ele bota uma expressão muito interessante, chamado Robert Trail. Ele diz assim: não há maior marca de menosprezo pela oração do que quando as pessoas são indiferentes em relação àquilo que pedem na oração. Ou seja, quando as pessoas fazem uma oração fria, indiferente, mecânica, religiosa, e não tem paciência nenhuma, expectativa nenhuma em ter uma resposta para aquela oração. Na verdade, aquilo é apenas uma oração mecânica, apenas uma oração, muitas vezes, para cumprir um protocolo para com Deus. Muitos repetem orações escritas, repetem mecanicamente, já não tem mais nenhum sentido, aquilo ali já não toca mais, como eu falei aqui, já não há mais intensidade naquela oração, não há mais paixão naquilo. Já não há fé, porque você já está repetindo aquilo tantas e tantas e tantas vezes. A oração com Deus, amados, ela não é mecânica, ela não é repetitiva. Ela é intensa, ela é apaixonada, ela é cheia de fé. Um outro ponto também, amados, importante da oração, é que nós precisamos orar com ousadia na nossa oração. Devemos buscar, amados, na nossa oração uma ousadia santa. Uma ousadia santa, isso na verdade é algo muito desejável para Deus. Uma ousadia tal qual aquela que Moisés, quando suplicou a Deus, por exemplo, para que não destruísse o povo de Israel. Olha como, perceba como que Moisés foi ousado. Êxodo 32:12 diz assim: por que, disse ele, hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes? Torna-te do furor da tua ira.
Moisés falando para Deus, queridos. Vou parafrasear, colocar numa versão popular, vamos assim dizer. Ô Deus, presta atenção. Olha só, vê aí. Como é que você vai querer matar esse povo, acabar com esse povo que você disse que escolheu e agora você vai dizer que vai acabar com ele? O que é que vão pensar os egípcios? O que é que eles vão dizer, Deus? Eles não vão dizer, aí, esse Deus aí ó, tirou eles daqui do Egito para matar no deserto. E Moisés chega para Deus e fala assim, ó, torna-te, muda, acaba com o furor da tua ira, Deus. Olha como que Moisés foi ousado nesse momento, nesse instante. Então, precisamos ter ousadia muitas vezes na nossa oração, queridos. Sim, reverência a Deus, respeito, mas ousadia santa, aquela ousadia de fé, aquela ousadia apaixonada. O próprio Josué, por exemplo, quando os filhos de Israel foram derrotados diante dos homens, né, de Ai, olha que diz lá em Josué 7:9. Então disse ele, que farás ao teu grande nome? Olha a ousadia de Josué perguntando para Deus, e aí Deus, e agora? O que você vai fazer diante do teu grande nome? Queridos, ousadia. Muitas vezes, amados, a gente não percebe o privilégio que a gente tem de poder chegar diante de Deus. O privilégio que existe hoje de termos um caminho aberto, de termos uma porta aberta que se chama Jesus Cristo. A palavra diz, o próprio Jesus fala, o Novo Testamento nos ensina que somente Jesus, ele é o único mediador entre Deus e o homem. O próprio Jesus diz que ele é a porta. Ele é a porta de entrada do reino, queridos. Ele é a porta de entrada do evangelho. Ele é a porta de entrada para a salvação. Em Atos diz que não há salvação nenhum outro foi dada a salvação, né, no céu, na terra, não existe nada sobre nenhuma pessoa que tenha sido dada a salvação a não ser Jesus Cristo. E se ele, amado, sendo o único, quando fala o único é único, ou seja, somente ele, não existe outro. E quando ele coloca um único mediador, ou seja, entre homem e Deus, ele é o único que está no meio entre o homem e Deus, é o que a palavra diz. Então nós temos esse acesso direto, queridos, a Deus, através unicamente de Jesus Cristo. É o que o próprio Jesus ensinou, é o que Pedro ensinou, é o que Paulo ensinou, é o que os apóstolos ensinaram de maneira muito clara e deixaram isso por escrito no Novo Testamento. Mais de uma vez, que somente Jesus é esse caminho para Deus. Somente Jesus, ele é o único mediador. Somente Jesus está no meio entre Deus e o homem. Somente ele e nada mais. Então a gente muitas vezes não entende, amados, que a gente tem esse privilégio. Esse privilégio desse acesso. Esse acesso ao Deus Pai, ao Deus Todo-Poderoso. E que podemos e devemos chegar a Ele na intensidade da nossa oração, chegar a Ele com fé, chegar a Ele na ousadia da nossa oração, clamando e pedindo o nome de Jesus, conforme a palavra ensina, conforme a palavra de Deus ordena, conforme os apóstolos ordenaram. E como que a gente faz isso também? Um outro ponto importante é a gente ser específico na nossa oração. É chegar de maneira específica, ou seja, detalhando as nossas necessidades diante de Deus, detalhando as nossas necessidades diante de Jesus, diante do trono da graça, não tendo medo, não tendo vergonha. Orar é simplesmente falar com Deus, amados. É simplesmente conversar com Deus. Não há necessidade de palavras formais, não há necessidade de palavras bonitas. Não há necessidade nem mesmo de saber falar.
A pessoa muda, ela consegue se achegar a Deus. A necessidade apenas de um coração quebrantado, só isso. De um coração apaixonado, de um coração que deseja falar e ser ouvido. Nada mais do que isso. E devemos chegar, amados, especificamente falando para eles os detalhes. Muitas pessoas pensam muitas vezes que mas eu vou perturbar a Deus com essas coisas pequenas. Deus está muito ocupado para poder me dar atenção. Muitos pensam que Deus está muito ocupado e que a pessoa é tão pequenininha, Deus não vai olhar para isso porque isso é tão pequeno. Queridos, a palavra ensina que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Não é o detalhe da nossa oração, não é muitas vezes a coisa pequena que a gente acha que queremos colocar diante de Deus que vai fazer diferença para a onipotência dele, para a onipresença dele, para a onisciência dele. Ele vai continuar sendo onipotente, onisciente, onipresente, ou seja, ele vai continuar ouvindo a oração de todos e de todo mundo ao mesmo tempo. Esse é um atributo exclusivo de Deus, único, exclusivo de Deus. E como nós temos um Deus que se forma em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, por isso que Jesus diz que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Porque Jesus também é onipotente, o Filho também é onipotente, o Filho também é onisciente, o Filho também é onipresente. E por isso podemos falar diretamente com esse Filho. Porque se no momento que estamos falando com este Filho, orando a este Filho, existem milhares e milhares de pessoas na face da terra, milhões de pessoas orando ao mesmo tempo, este Filho, Jesus, está ouvindo a oração de todos ao mesmo tempo. É o atributo da onisciência, da onipresença. Ele está presente em todos os lugares, então ele consegue ouvir a oração de todos ao mesmo tempo. Esse atributo não é dado a anjos. Esse atributo não é dado a pessoas mortas, a almas. Esse atributo é único e exclusivo de Deus. É o que a Bíblia deixa bem claro e os apóstolos deixam bem claro. Por isso que somente orando a Deus, orando a Jesus. Porque se você não orar a Jesus, digamos que a sua oração vai entrar numa fila de espera, porque terão milhares de pessoas fazendo a mesma oração que você. Só que para quem você está orando, não é onipotente, não é onipresente e também não é onisciente. E se não possui esses atributos de onipotência, de onipresença, como que vai conseguir ouvir, por exemplo, 10.000 orações ao mesmo tempo? Ou, digamos, 100.000 orações ao mesmo tempo acontecendo no mundo? Então, somente Jesus tem esse atributo, somente Deus tem este atributo. E por isso que todos no mundo, todos nós podemos orar ao mesmo tempo, clamar a Deus ao mesmo tempo, que seremos ouvidos. Seremos ouvidos igualmente por esse Deus. E como disse, precisamos ser específicos, precisamos apresentar a Deus muitas vezes também as nossas dificuldades, precisamos também muitas vezes descrever a nossa situação, as nossas particularidades diante de Deus. Ele já sabe, é fato, sim, verdade. Mas ele espera que a gente tenha a humildade de se abrir com Ele, de se expressar para Ele, de querer mostrar a ajuda, né, que nós precisamos dele. Então, queridos, isso é basicamente o que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Irmãos. Que essa palavra possa ficar no nosso coração. Que a gente possa entender esses 4 pontos importantes de oração. Existem muitos outros, verdade. Mas quis apenas compartilhar esses 4. Para que a gente possa, nesse tempo, mais do que nunca mais, estarmos nos aproximando de Deus, estarmos sendo honestos, sinceros com Deus, estarmos tendo uma oração intensa, apaixonada pelo Senhor, com fé,
com ousadia, uma oração específica, mostrando a Deus tudo aquilo que verdadeiramente a gente precisa, necessita, em detalhes. Sabendo que Deus, e somente Deus, através de Jesus Cristo, Ele é o único que nos ouve, Ele é o único que responde às nossas orações, porque Ele é o único que possui os atributos de onipotência, onisciência e onipresença. Ou seja, Ele é o único que está presente em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo. Ele é o único que tem consciência, que tem ciência de todas as coisas que acontecem no mundo no mesmo momento, no mesmo segundo, no mesmo instante. Ele é o único e ninguém mais, amados. Então, queridos, que seja, amados, uma noite abençoada, né, para todos nós. Mas eu quero estar orando com vocês agora, falando sobre oração, que a gente possa agora, nesse momento, colocar diante de Deus a nossa vida, que a gente possa, nesse instante, colocar diante de Deus o nosso coração. Eu quero dar alguns segundos para você que está na sua casa, para que você feche os seus olhos. E depois desses pontos importantes da oração, que você ouviu, que foi compartilhado aqui, que você possa rapidamente, nesses segundos de silêncio que eu vou fazer, que você possa colocar diante de Deus, com paixão, com entusiasmo, com fervor, com fé, o seu clamor, o seu pedido. Pai amado, em nome de Jesus, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta noite, Pai querido. Obrigado, ó Deus, porque Tu és um Deus, Pai, onipresente. Tu és um Deus onisciente, Senhor. Tu és um Deus que ouve, Senhor, as nossas orações, Pai. Onde quer que nós estejamos, Pai. E somente Tu, Senhor. Somente Tu tens poder para isso, Senhor. Para ouvir milhares e milhares, milhões de oração ao mesmo tempo, Deus. Milhões de oração ao redor desta terra, Senhor. Por isso, Pai, clamamos a Ti agora neste momento, Senhor. Ouve, Pai amado, cada pedido que está sendo colocado diante de Ti nesta noite. Pai amado, em nome de Jesus, Pai, ouve o clamor, Pai, de cada vida, Senhor. Tu conheces cada história, Senhor. Tu conheces o que cada um está passando, o que cada um está precisando nesta noite, Pai. Tu conheces cada necessidade, Senhor amado. Por isso, Pai amado, em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai, em nome de Jesus eu clamo, Pai, eu peço, Senhor. Eu peço para aquele, Senhor, que é onipresente, que é onisciente, Senhor. Visita esses corações agora, neste momento, Senhor. Visita nesse instante, Senhor. Visita cada lar, cada vida que está nos ouvindo, Senhor. Toca, Pai querido, em nome de Jesus, nessas mentes, Senhor. Vá, Senhor, tocando, vá quebrantando, Senhor. Vá renovando, Pai, com Teu Espírito Santo, Senhor. Vá falando a esses corações, Pai. Vá, Senhor, trazendo o Teu conforto, vai trazendo o Teu refrigério, Senhor amado, porque Tu és o Deus que cuida, Senhor, das nossas vidas, Pai. Temos, ó Deus, um motivo maravilhoso também para agradecer nesse instante, Pai. O fato, Senhor, de estarmos aqui, Senhor. Ó Deus, o fato, Senhor, de que Tu estás cuidando das nossas vidas até agora, Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu cuidado, Pai. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua misericórdia, Senhor. Pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pelas nossas casas, Pai. Ô Paizinho, graças Te damos, Pai, porque Tu és maravilhoso, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida dos Teus filhos, Deus. Abençoa cada família, Senhor. Abençoa cada lar, Pai, que está nos ouvindo, cada casa, Senhor. Traga, Senhor, a Tua paz, Pai, sobre essas casas. Traga a Tua paz sobre esses lares, Pai. Quebra, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, toda a resistência, Pai, ao Evangelho, resistência à Tua palavra, Senhor. Ó Deus, qualquer coisa ruim que possa estar havendo nesses lares, Pai. Ó Deus, que caia por terra em nome de Jesus Cristo, Senhor. E traga, Senhor, a Tua paz, Pai, sobre essas famílias, Pai, sobre essas casas, Pai querido, em nome de Jesus, Pai.
Que a tua bênção, Pai, que o teu sustento também esteja, Senhor, sobre essas casas, Pai. Que teu sustento esteja sobre esses lares, Pai. Porque tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus provedor, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. E que a cada dia mais, Paizinho, possamos aproveitar este tempo, Senhor, para buscarmos uma intimidade profunda contigo, Senhor. Uma intimidade, Senhor, conforme nunca tivemos, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Uma intimidade, Senhor amado. Ó Deus, que a cada dia mais nós tenhamos vontade, Senhor, de estar juntos de Ti, Senhor. Uma intimidade que vai mudar, Senhor, totalmente a nossa história, Senhor. Que vai mudar a nossa casa, que vai mudar a nossa mente, Senhor. Que vai mudar e transformar o nosso caminhar, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Deus. É que eu oro, Paizinho, e agradeço, Deus, porque sei que Tu és o Deus que ouve e responde às nossas orações, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém e amém, Pai. Queridos, uma boa noite, que Deus abençoe. Agradeço aí, né, a presença de todos.